Glória a Deus. Pode se assentar. Um momento precioso onde vamos ministrar a palavra do Senhor. Que seja o Espírito Santo falando através da minha vida. Abra a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 17, no versículo 40. Queria pedir para o pessoal do som prestar atenção aqui em mim e aumentar o volume, por favor, meu retorno. Agradecer a Deus por essa manhã, pastor Jorge Linhares, pela oportunidade de estar ministrando aqui para vocês. O fato de eu estar aqui foi um processo de Deus na minha vida, um processo de aprendizado, um processo de entrega, de muita renúncia, de dores, de sangue, de lágrimas, de joelhos, de intercessão da minha mãe, do meu pai. E eu sou fruto de uma promessa. Eu sou uma improvável que Jesus Cristo aprovou. E sei que muitas aqui também são improváveis, eram improváveis aos olhos humanos, mas que estão aqui hoje aprovadas por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Aplauda a Deus pela sua vida, pelos processos que Ele permitiu que você passasse e construísse no seu interior a pessoa que você é hoje. Ainda estamos sendo moldados, trabalhados, mas ao olhar para trás percebemos como o Senhor tem sido bom, fiel, pai, amigo, tem nos corrigido, mas o tempo inteiro Ele tem nos atraído com cordas profundas de amor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, versículo 40. Em seguida, tomou Davi na sua mão o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal, que é uma espécie de bolsa, de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou eu por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho contra ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo aos cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda a multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos edifica. Muito obrigada que nós estamos aqui numa manhã de entrega, estamos aqui numa manhã de concerto,
de alinhamento e de fortalecimento na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos esse momento tão forte, tão glorioso na vida de Davi, e muitas vezes deixamos de pensar nos processos que ele precisou passar para chegar nesse momento aqui. Na Bíblia, nós vemos a história no qual nos relata o momento da unção de Davi. Mas pequenas coisas às vezes passam despercebidos, e foi algo que eu precisei realmente absorver ao longo da vida e da minha jornada. Porque desde o ventre da minha mãe, eu já recebia promessas. Pessoas já chegavam e minha mãe com aquela barriga já enorme, pessoas impunham as mãos sobre aquela barriga e falava com ela: olha, a sua filha, ela vai ser uma pastora. Ela vai ser uma pregadora do evangelho. Só que naquela época, há 44 anos atrás, não era comum você ouvir falar de mulheres que eram pastoras. Você sabia que tinha missionárias? As pessoas, né, que são mais velhas aqui viam várias mulheres pregando, mas não com o título de pastora. Até a minha mãe pensava: será que isso vai acontecer? Será que realmente um dia minha filha vai ser uma pastora consagrada, reconhecida para esse ofício? E assim os anos foram se passando. Eu cresci uma menina muito agitada, uma menina muito curiosa, muito ativa, sempre questionando todas as coisas. Desde muito nova, eu quis entender sobre o céu, sobre o inferno, sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo, quem era cada um e como que os três se uniam. Por que que o Senhor pediu que o povo de Israel lutasse tanto no Velho Testamento? Então essas questões foram enchendo o meu coração de curiosidade, e assim eu fui buscando entender, fui buscando aprimorar, e com isso a minha mãe me ensinando, meu pai, escola bíblica dominical. Só que eu comecei a dar traços também de uma menina bagunceira, agitada, gostava de passear, de sair, enfim. Então eu ficava aqueles questionamentos: será que realmente ela tem um chamado? Será que realmente ela vai ser uma pessoa usada pelo Senhor? É o que eu disse, eu sou uma improvável para os homens, mas sou uma provada por Deus. E com isso eu aprendi, baseado naquilo que falavam a meu respeito, como filha de pastor, porque esperavam uma menina de laços no cabelo, sainha, toda arrumadinha. Pois eu andava de calça jeans, de tênis, tinha que ser o tênis mais resistente, porque eu saía chutando pedra, eu saía correndo com as meninas, com os meninos. Eu que levava as meninas e os meninos para fazer bagunça, para correr atrás de ônibus. Enquanto os pais estavam aqui, estava eu, meu irmão e a nossa turma lá fora correndo, ou então no meio da construção. Realmente, gente, é Deus que guarda, não é? É o Senhor que realmente cuida dos nossos filhos e os conduz. Então as pessoas pensavam: mas será? A Dani? As pessoas nunca, graças a Deus, conseguiram levantar nenhum escândalo na minha vida. Nunca tive envolvimento com drogas, com bebidas, nenhum escândalo na área sexual. Graças a Deus, nenhum envolvimento com lesbianismo, nada. Mas sempre ficou aquela coisa: a Dani é doida. Eu fui num psiquiatra e ele falou que eu não sou doida, não. Será que ele ia assumir que eu sou doida? Falei: eu tenho alguma coisa, eu tenho um TDAH, eu tenho alguma coisa assim, meio louca, eu tenho, sei lá, alguma coisa que faz com que as pessoas realmente pensem que eu tenho um problema. Eu falei assim: você tem uma coisinha só que a gente vai ter que melhorar. Eu falei: aceito. Você tem pensamentos acelerados. Você tem uma dificuldade de desligar a sua mente, e com isso, muitas vezes, você não foca. Então você vai pensando em muitas coisas, querendo fazer uma, fazer outra e tal. Então isso aí a gente precisa melhorar. E aí eu entendi que realmente
era algo para eu melhorar, mas que a minha personalidade, Deus estava trabalhando nela para que essa curiosidade, para que esse ímpeto, essa vontade de viver, essa alegria, esse corre-corre, fosse usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se envergonhe de quem você é. Se submeta a Deus, se submeta ao Espírito Santo, mas não queira se moldar aos padrões que os homens e as mulheres queiram que você seja e matar essa sua alegria, esse seu sorriso, essa sua vontade de viver, essa gargalhada gostosa que alegra o coração de tantas pessoas. Porque muitas vezes a gente se prende a estereótipos, a gente se prende a padrões que são estabelecidos pela sociedade e esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor nos deu, que são as nossas características que encantam outras pessoas. O Senhor nos formou com qualidades únicas. Por mais que muitas vezes a gente não esteja ou no altar ou na televisão, não sejamos pessoas com repercussão mundial, nacional, o Senhor quer nos usar para impactar pessoas aonde nós estamos. Às vezes é no trajeto de uma farmácia, o seu sorriso, uma palavra de bênção, um bom dia, um abraço, tem o poder de curar tantas e tantas vidas. Davi, ele entendeu isso. E Davi teve que passar por um processo, até ele chegar nesse momento aqui, no qual ele teve que enfrentar o gigante Golias. Ele precisou de tempo para poder ser moldado. O povo de Israel decidiu que eles queriam ser como os povos pagãos, mesmo Deus tendo os alertados. Eles param ali na cidade, na terra prometida, Canaã, se estabelecem, e o Senhor havia feito uma promessa com eles no Monte Sinai. O Senhor disse para eles: eu vos livrei da escravidão. Eu tenho uma aliança com vocês. Se vocês me honrarem, se vocês deixarem eu ser o Senhor das suas vidas, eu estarei com vocês em uma aliança perpétua. Mas o povo de Israel, ao se estabelecer em Canaã, na terra prometida, eles começaram a olhar para os povos pagãos. E eles passaram a desejar viver como eles. Os costumes, as comidas, as danças. Mas havia já as instruções do Senhor Jesus. Por isso que eu falo que o nosso olhar, ele tem que estar alinhado com a mente de Jesus Cristo. Nós temos que ver como Jesus enxerga o mundo, como Jesus enxerga as obras da carne. O Velho Testamento, por exemplo, pode parecer agressivo aos olhos de muitas pessoas. Por que o Senhor permitiu que o povo de Israel lutasse tanto? Por que o Senhor permitiu tantas mortes? Por que o Senhor pediu que crianças, mulheres e muitos homens, em diversas situações, fossem aniquilados? Para que nós entendêssemos hoje, no Novo Testamento, na nova aliança, de que a luta que o povo de Israel estava passando, todas as vezes que o Senhor levantava aquele povo para lutar contra aquelas nações que estavam enfrentando, na verdade, eles estavam lutando contra principados e potestades. Tudo que Deus faz é coerente. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz coisas aleatórias. Então, quando eles se levantavam contra o povo de Israel, o Senhor falava: você vai contra eles em meu nome. Filisteus, por exemplo, que adoravam fazer sacrifícios de crianças, se embebedavam. Segundo relatos antigos, eles foram um dos criadores da cerveja. Eram homens e mulheres extremamente promíscuos. Não foi à toa que Satanás levantou Dalila para poder seduzir e destruir a vida de Sansão. Sansão, um homem ungido por Deus, com uma missão, com um propósito de ser um libertador, um grande juiz, mas ele simplesmente não se sentia adequado no lugar que ele estava, porque ele sempre olhava para os arredores.
Ele falava: aqui não tem nada para mim, aqui não tem nada que me agrada, aqui não tem nada que me satisfaz, então eu vou buscar aonde eu vou encontrar prazer para a minha carne. Doses diárias que muitas vezes nós buscamos ter, doses de felicidade, doses de alegria, mas que na verdade estão poluindo a nossa mente, trazendo iniquidade através do olhar, através dos pensamentos. Aquilo entra como pecado, mas depois se transforma em transgressão. E depois vira iniquidade, que se torna um pecado que nós não entendemos mais que é pecado. Se torna algo domesticável nas nossas vidas. Então o Senhor, Ele alertou o povo de Israel quanto a isso. Não queira ser como os pagãos. Não queiram ser imorais. Eu vou levantar profetas. Eu vou falar com vocês, assim como eu falei com Moisés, assim como eu orientei os juízes em todas as batalhas. Todas as vezes no livro de Juízes que o povo reconhecia, se voltava para o Senhor, eles eram bem-sucedidos em tudo o que eles faziam, mas todas as vezes que eles se esqueciam daquilo que o Senhor havia feito, eles sofriam danos terríveis. E o Senhor foi levantando homens e mulheres, e o Senhor levanta Samuel, que era juiz, mas também profeta. Quando o povo disse: nós queremos um rei, Samuel os alertou: vocês querem ser como os pagãos? Vocês vão sofrer imposições que os pagãos sofrem. Vocês querem realmente um homem que vai liderar sobre as suas vidas? Então se preparem para o que vai acontecer. Ele vai pegar as suas filhas e transformá-las em perfumistas, inclusive em concubinas. Os seus filhos, eles serão enviados para a guerra, serão mortos, serão feitos de escravos. Vocês irão pagar impostos pesados para o sustento, para o ego, para os caprichos desse homem e desse rei. Vocês irão chorar sangue, ó povo de Israel. As suas vinhas serão roubadas, serão saqueadas. Não é isso que Deus tem para vocês. Mesmo assim, o povo com um coração enganoso, olhando para padrões estéticos mundanos, eles disseram: não nos importa, queremos um rei. Samuel ficou entristecido, e o Senhor disse a ele: não se preocupe, não é a ti que estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Então dê a eles um rei. É aquela famosa frase: cuidado com aquilo que o nosso coração deseja. O nosso coração, ele é sim extremamente enganoso. Saul foi um desastre. Um homem que era bonito, um homem que tinha postura, aparentemente, um homem que tinha treinamento de guerra, preparado aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, era um homem extremamente covarde, egocêntrico. Um homem egoísta. Um homem que foi contra princípios eternos. Inclusive consultando espíritos. Deus, ele é amor. Mas Deus também é justiça. E quando ele precisa agir com essa justiça, ele faz com que ela aconteça. Existem situações nas nossas vidas que não é o diabo, é Deus nos corrigindo, é Deus chamando a nossa atenção. E esse aqui é um exemplo muito claro para as nossas vidas. Claríssimo. Não se moldem aos padrões desse mundo. Renovem a sua mente todos os dias no Espírito Santo, para que possamos oferecer um culto agradável ao Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo para as nossas vidas em Romanos. Glória a Deus. No basta de Deus, ele escolheu uma pessoa segundo o coração dele. Ele manda
Samuel ir numa casa e fala com ele: olha, você vai ungir o próximo rei de Israel. Samuel segue então até a casa de Jessé, e ali ele começa a ver os filhos que Jessé tinha, e eram 5 homens, e 4 desses homens estavam lá também com padrões estéticos, com conhecimento que poderiam agregar e fazer com que ele fosse um bom rei para Israel, mas o coração, não tinha o coração voltado para aquilo que Deus queria. E após o Senhor não ter dado o aval para que ele ungisse aqueles 4, Samuel então perguntou: tem mais alguém? E é aí que a sua mãe fala: tem sim, tem Davi. Davi, ele foi buscado, ele foi trazido até a presença do profeta e ele foi ungido a rei. Um momento que marcou profundamente a vida dele. Só que as coisas no mundo físico, elas não mudaram. Ele não foi ungido rei e logo pegou o trono e começou a governar, ele começou a dar ordens, ele começou a fazer da mesma forma que quando o Senhor começou a levantar pessoas para falar que um dia eu estaria no altar, eu já não fui subindo logo, eu já não fui falando. Eu tive que enfrentar processos de transformação, processos profundos, que eu não estava entendendo a princípio, mas que estavam moldando o meu coração. Davi, após ele ser ungido, consagrado, ele teve que voltar para suas atividades cotidianas. Ele voltou a cuidar de ovelhas. Ele voltou a viver aqueles processos no qual ele já fazia. Ele voltou para o trabalho. Ele teve que continuar lutando contra adversidades, contra ursos. Ele teve que continuar conduzindo as suas ovelhas. O Senhor, Ele não chama pessoas que estão desocupadas. O Senhor não chama pessoas que estão levando a vida de qualquer jeito. O Senhor chamou, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, e todos estavam trabalhando. Todos tinham uma profissão. Quando nós lemos na Bíblia, muitas vezes os nossos olhos leem de uma forma corriqueira. O Senhor escolheu pescadores. O Senhor, Ele escolheu um cobrador de impostos. O Senhor escolheu Judas para poder cuidar das finanças. Não eram pessoas aleatórias, pessoas desocupadas, pessoas que não estavam exercendo uma função e com maestria. Aquele ofício de pescadores naquela época era extremamente importante, porque peixes era um dos alimentos principais. Então eles não eram simplesmente pescadores, eles eram homens de negócios, mas homens que estavam trabalhando. Eu não vejo na história, na Bíblia, o Senhor chamando pessoas que estavam à toa, pessoas que não levavam a sério o seu trabalho, pessoas que realmente não entendiam o valor do serviço. Ele curou, Ele transformou pessoas, sim, sobretudo as perdoou, mas para caminhar com Ele, Ele chamou pessoas que entendiam o que é o trabalho, o que é se sacrificar, inclusive para ganhar o pão de cada dia. Davi, ele não estava levando a vida dele de qualquer jeito. Não é à toa que ele cantou e ele orou o Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A sua presença não me faltará. Porque ele entendia que ele era pastor de ovelhas, mas o Senhor era o pastor dele e é o nosso pastor. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Davi guiava as suas ovelhas, as levava para um lugar tranquilo, onde elas podiam se refrescar, onde elas podiam descansar após terem andado. Então o Senhor nos faz trabalhar, o Senhor nos dá atividades, responsabilidades, mas Ele também nos guia
para um lugar de descanso, para um lugar de águas que refrigeram a nossa alma. Guia-me com vigor e me conduz nos caminhos da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O vale da sombra e da morte é um vale que está em Israel, é um vale muito íngreme, e era um caminho de passagem para Davi com as ovelhas. Então Davi, ao andar naquele local perigoso, ele pegava, o que nós lemos lá no início? O seu cajado. Um cajado que era grande, que tinha a ponta arredondada. E quando as ovelhas, elas queriam se desviar do caminho, e como consequência elas poderiam cair e morrer, ele as puxava com o cajado. Então assim, elas não eram levadas para o vale da sombra da morte. Restaura-me o vigor e conduz-me em caminhos de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e protegem. Cajado, autoridade, liderança. E o interessante é que em João, o Senhor, ele estava ali passeando no templo e ele foi questionado. Era na festa dos tabernáculos, e enquanto ele estava ali, as pessoas estavam fazendo o ritual para aquela festa, a festa, né, das cabanas, e o Senhor chega ali naquele pátio e ele fala: basta, não precisa disso. Eu sou a fonte de água, a fonte de vida eterna. E aqueles homens começaram a replicar, começaram a falar: quem é você? Com que autoridade que você fala isso? E aí Jesus, ele vai lá e cita: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me escutam e eu as escuto. Elas conhecem a minha voz. Elas conhecem o meu cheiro, o meu perfume. E eu as conheço. Eu as chamo pelo nome. Davi já estava tendo uma revelação lá atrás de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, aqui em João, cita as palavras que Davi citou no Salmo 23. Eu sou o bom pastor. Eu sou a promessa cumprida. Ele é o nosso pastor. Ele nos conduz. Ele nos guarda. O ofício de Davi não acabou, não. Rei. Imagina, pastoras, o título de rei, mas o ofício de um servo. E servo dos seus irmãos que não acreditavam nele. Pelo contrário, acho que queriam e tentaram fazer de tudo para que ele não assumisse. E aquele rapaz magro, como nos foi relatado, novinho, ele teve que servir aqueles irmãos, porque começou uma guerra. O povo dos filisteus se levantam contra o povo de Israel. Então os seus irmãos, eles precisavam de alimento. E Davi tinha que correr uma distância para poder levar esse alimento. E o alimento, muitas vezes, naquela época, por não estarem num estado adequado de conservação, eles poderiam apodrecer, eles poderiam estragar rapidamente. Então ele tinha que ser ágil, ele tinha que correr, ele não podia ser uma pessoa desatenta, ele não podia ser uma pessoa que demorasse para poder fazer as coisas. Eles precisavam daquele alimento para fortalecê-los, aquela proteína, porque estava envolvendo uma batalha física. E quando Davi chega naquele lugar, que ele vai entregar aquela comida, ele vê Golias afrontando os homens de Israel. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ele falava:
Não existe homem nesse lugar para me enfrentar? Quem de vocês vai ter coragem de vir contra mim? Não existe homem nesse lugar? Cadê as suas armas? Cadê o treinamento? Quem é esse exército de Israel? E algo que me chama muito a atenção, que eu não posso deixar de falar aqui com vocês, é que eu vejo esse mesmo espírito se levantando contra a masculinidade dos homens hoje. Golias, quando ele falava, não tem homem aqui, eu vejo as feministas falando, não tem homem que nos para, não tem homem para nos deter. E muitos homens estão ficando acovardados. E nós, como mães, como mulheres, nós temos essa missão de intercessão, de ajudá-los. Não é de passar a mão na cabeça, mas validá-los. Se a gente for ficar nos alimentando de frases, de conceitos feministas, nós vamos ser levados para um buraco espiritual, emocional e moral. Essas feministas que estão aí educando, tentando educar as nossas crianças, foram e são mulheres extremamente frustradas em sua vida. A filha de Mary Stonecraft, uma das primeiras feministas ali da Revolução Francesa, da era do Iluminismo, ela viveu uma relação com Shelby, regada de poligamia, de bebidas, de sexo livre, até que ela teve uma filha. E ela entendeu o valor de uma maternidade e a necessidade de ter uma família. Quando ela quis chamar a atenção daquele homem para isso, ela tinha abandonado tudo, ela tinha largado a sua família, o seu pai, fugido com ele para França, para Paris, levou sua irmã. Ali eles viviam uma relação incestuosa. Shelby mantinha relação tanto com a esposa quanto com a cunhada, e eles se reuniam e faziam aquela orgia absurda. Mas quando ela teve a sua filha, ela falou assim, eu quero uma família. Eu quero um marido. As feministas não contam essa história, mas essa é a história real. Existem pessoas aqui, pessoas na história da humanidade, que registraram isso tudo, através, inclusive, de documentos. Eu indico um livro para vocês, muito importante, que conta toda essa história dessas feministas, de todo esse trabalho aí que eles tentam fazer hoje com a cultura woke, que se chama O Libido Dominante. É um livro grosso e extenso, mas que vale a pena, principalmente para você que é mãe de crianças e adolescentes. Essa feminista que passou a querer ter família, que passou a querer ter estrutura, ela viu que não dava mais, porque eles já estavam entregues a uma depravação moral absurda. Sabe o que aconteceu com os seus sentimentos, com as suas emoções? Ficaram completamente destruídas. Ela se sentiu um brinquedo, ela se sentiu usada. E assim ela escreve um dos livros de grande repercussão na literatura, que se chama Frankenstein. Quantos sabiam dessa história? Frankenstein é a história de uma mulher que foi destruída. Uma mulher usada, mutilada, pastora. Que o homem foi pegando pedaços dela, pedaços de outros, e foi costurando. Ele até tentou dar vida, mas não tinha como. Respirava, mas não tinha coração. Enxergava, mas não é o suficiente para poder viver. E ela falou, eu sou um monstro que foi criado por esse homem que brincou comigo e brincou com as minhas emoções. E é esse espírito aí que está querendo destruir famílias. É esse espírito que está entrando
em igrejas, nos nossos lares, e estamos repetindo coisas que elas falam e fazem e dando um péssimo exemplo dentro de casa. Para que eu fui casar? Eu poderia ter escolhido outra coisa para mim. Não valeu a pena, minha filha. Toma muito cuidado com o que você vai fazer com a sua vida. Oriente. Mas não jogue as suas frustrações. Não repita padrões mundanos. E não ajude esse espírito a tentar destruir a autoridade dos homens de Deus. Saul era um covarde. Se ele fosse um homem corajoso mesmo, ele pegaria sua espada e iria para cima do gigante. Você vê que escolheram um rei, segundo os padrões dos povos vizinhos, mas esse rei que eles escolheram, na hora de precisar defendê-los, ele não teve coragem. Aí foi quem o Senhor escolheu, um improvável em sua casa. Tem uma improvável aí para os homens, mas uma aprovada pelo Senhor Jesus? É isso que nós somos. Olha para a sua história com carinho, com amor, com superação. Jesus disse: vá e não peques mais. Siga com a sua vida. Não fica nesse lugar de vitimismo. Não fica nesse lugar escuro. Caminha. Bora para a vida, é o meu lema. Vida que segue. Desistir e parar não é opção. Chegou um momento em que Davi, ele teve que exercer tudo aquilo que ele tinha aprendido enquanto ele estava trabalhando. Porque foi o Senhor que foi moldando ele. Foi o Senhor que foi preparando aquele homem. A sua mente, seu coração, o seu corpo, as suas emoções, trabalhando coragem. Enquanto ele precisava cuidar daquelas ovelhas, ele estava enfrentando ali urso. Ele estava aprendendo a manejar as armas que o Senhor deu para ele. As armas que o Senhor nos deu. Nós vamos aprimorando, nós vamos trabalhando nelas. E aí ele pega o seu cajado. E ele fala: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? Que é o que a gente tem que fazer hoje. Quem é esse que está falando do meu Jesus? Quem são esses que estão no carnaval crucificando o meu Jesus? Eis que se levantam mulheres aqui nessa manhã, que não vão aceitar o escárnio contra o nosso Deus, contra a nossa família. Mulheres que vão se posicionar na internet de forma sábia, de forma positiva, que vão atacar aquilo que precisa ser atacado, que é o império do mal. A gente não ataca pessoas. A gente luta contra o império das trevas. E ele pega o seu cajado e ele pega as pedras. E ele sabia que uma só seria o suficiente para Deus entregar aquele homem em suas mãos. Tanto é que ele disse: hoje mesmo o Senhor irá te derrubar. Eu cortarei a sua cabeça e o seu corpo ficará para as aves de rapina. Cadê o seu cajado, mulher? Cadê a autoridade que Deus te deu? Está entendendo esse trabalhar? Está entendendo que tem a hora da promessa se cumprir? Primeiro, o coração tem que ser fortalecido, quebrantado. Tem que ser moldado. O meu foi. Por isso que eu não cheguei aqui por causa de sobrenome. Você pode ter certeza que foi o Senhor Jesus. A improvável aqui foi a última opção para os homens. Até que Deus falou assim: é ela, pastor Jorge. Foi Deus. E sabe o que o pastor Jorge disse? Eu entendi que foi Deus. Tamanha é a minha responsabilidade, pastoras. Orem por mim depois. Ele falou o seguinte: olha o que Deus está fazendo com a sua vida.
cumprindo o propósito de Deus, hoje eu estou como vice-presidente da Igreja Batista. A primeira mulher batista nessa posição no Brasil. Foi choro. Presta atenção. Foi choro, não foi fácil, não. Eu engravidei, eu tive muito medo da vergonha, dos falatórios. Pensei até em abortar. E a minha mãe disse: eu estou com você, filho, você não vai fazer isso. Nós vamos criar a minha netinha. Eu não tinha feito ultrassom, mas Deus já tinha falado com ela que seria uma linda menina. Se eu tivesse abortado, ninguém ia saber. Mas eu estaria aqui em cima como uma assassina. Eu não estaria aqui em cima como uma pastora. E eu criei minha filha. Eu dediquei tempo a ela. Quando ela começou a ter pensamentos feministas, eu mergulhei no universo dela. E a gente começou a combater a mentira com a verdade. Essa história que eu contei para vocês aqui é uma das histórias que eu contei para ela. Se envolva na vida dos seus filhos, do seu marido. Não vai com ataques, não. Eles já estão sendo atacados. Vem com palavras de sabedoria. Quando eu contei essa história para minha filha, ela falou: sério, mãe, sério. Ela comprou o livro e leu todinho. E é um clássico que eu tenho lá embaixo na minha biblioteca. Hoje mesmo eu peguei nesse livro e li algumas frases dele. É um livro que expressa tanta dor, tanto sofrimento. Mas a gente tem a palavra de Deus que nos cura tanto a cada dia. Não é verdade? As palavras do Senhor, através do Espírito Santo, nos renova, nos traz cura, nos edifica, traz refrigério. Ele é o bom e o grande pastor. Pastor das nossas vidas. Terminando a frase, meu pai disse: Deus está te colocando numa posição. Está colocando. Através da sua vida, portas vão se abrir para outras mulheres na nossa denominação que é batista. Mas também, dependendo da sua atitude, você vai fechar portas para muitas outras mulheres. Porque muitos estão vendo e vão falar: deu certo. Mas eles podem falar também: deu muito errado. Sabe como que vai dar certo para mim? E eu estou aqui momentaneamente, até a hora que Deus quiser. Porque eu amo não é a estrutura física, apesar de honrar e ser tão apaixonada com o legado que o meu pai está deixando para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Mas eu estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me colocou e fico até a hora que Ele quiser. Se o Senhor estiver comigo aqui, eu vou. Se Ele estiver comigo lá na esquina, também eu vou. Mas sabe como que eu vou vencer isso? Realmente, fazendo de Jesus o pastor da minha vida. Não padrões estéticos, não padrões deturpados, não baseado em que pessoas que não construíram nada, pessoas com famílias destruídas, pessoas que não honram a Jesus Cristo, estão querendo passar por mim. Eu fico com a palavra de Jesus Cristo. Eu fico com aquilo que Ele disse, com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele fará. Não se inspire nos povos pagãos. Se inspire em Jesus Cristo, que é o autor e consumador das nossas vidas. Não está do jeito que você quer? Entrega. Busca mudar. Mas entrega. Porque Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Tem a promessa, mas ela ainda não chegou? Calma. O difícil não é chegar na promessa. O difícil é manter. Agora, o que eu tenho que fazer? É manter e crescer. Foi o que Deus fez com Davi. Foi o que Deus fez com José. Foi o que Deus fez com o pastor Jorge Linhares. E é o que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe vocês.
Meu tempo estourou. Que a minha vida, que essa oportunidade seja para glorificar o nome de Jesus Cristo. Nada que vem de mim. É tudo o Senhor Jesus. Honrado seja o nome dele, engrandecido seja o Senhor Jesus nas nossas vidas.